Olá, meu nome é Adriana Nolasco e a minha dupla é Lana Vaz. Nós vamos apresentar o projeto Greenfoot com o jogo Tá Chovendo Saúde. Descrição e objetivo. Tá Chovendo Saúde é um jogo onde caem vários alimentos para que o personagem os capture, escolhendo entre os bons e ruins. Tem como objetivo ensinar crianças como se alimentar melhor e de forma mais divertida, correndo dos alimentos prejudiciais à saúde e pegando todos os alimentos saudáveis. Bom, no Novaes eu vou explicar a justificativa para o nome do jogo. O nome do jogo foi baseado no filme bastante famoso entre os pequenos, Tá Chovendo Hambúrguer, onde o cientista criou uma máquina que fazia várias guloseimas caírem no céu. Como Tá Chovendo Saúde, acreditamos que as crianças logo entenderão a proposta do jogo. Regras e instruções. Cada alimento saudável vale 10 pontos. Cada elemento prejudicial equivale à perda de vida, iniciado com 5 vidas. O jogo acaba quando as vidas acabam. Para movimentar o personagem, basta utilizar as setas direcionais, esquerda e direita. Bom, na classe contador, nela temos uma string de nome contador, que é uma variável global, e dentro do construtor temos a variável local, que recebe o nome contador por parâmetro, e mais tarde é igualada à variável global. O void mostra que ele usa os parâmetros para definir o valor da cor e a opacidade. E aí, o setImagem, ele cria a imagem no palco baseado nos parâmetros passados. Bom, aqui a gente tem a classe palco e no começo dela a gente já cria o objeto personagem e mais tarde a gente vai setar a localização dele. Aqui embaixo a gente tem o som que vai tocar durante o jogo. Aqui essas duas linhas são os contadores. Essas duas aqui. Os contadores de ponto e o contador de vida, que são objetos criados através do modelo da classe contador. Bom, agora a gente está logo abaixo, né? Ainda na classe palco, a gente vai para o método act e a gente vai sortear a localização que vai cair o alimento. A gente criou uma variável int, do tipo int, o nome da variável é xx, e ela vai pegar o sorteio da largura, e a outra variável, sorteio localização, vai sortear 140 valores para ir testando e caindo em vários lugares diferentes. Aí, se o sorteio da localização, o resto da divisão por 2 do sorteio da localização for diferente de 0, a gente coloca um elemento do tipo fast food na tela. Se não, aí vai ser uma fruta que a gente vai dividir, vai achar o resto da divisão e vai igualar a 0. E aqui embaixo a gente só faz chamar o método pontuação, que vai ser explicado logo mais abaixo. Bom, aqui embaixo tem o construtor. No construtor a gente define o tamanho da tela e chama o método prepare. Aqui o método do starter para iniciar. Então a gente coloca o volume da música como 50 e o BG Music Play Loop ele vai ficar fazendo a música repetir. Depois o stopped, que é quando o botão de parar, de stop, aí vai fazer a música parar. E aqui o método pontuação, que já depois que a gente criou, né, o nosso contador, a gente tem que exibir. Esse método mostra, tá lá na classe contador. Aí cria o objeto, coloca a localização dele, a cor, aqui te define a cor e a opacidade nesse trechozinho aqui, dos dois. Aqui e aqui. Ou com o RGBA. Aí a gente colocou a localização e embaixo a mesma coisa também, com a localização X e Y. Depois, por último, aqui o prepare, né? Adicionando o objeto e a localização dele, objeto personagem. Bom, agora a classe personagem. A gente já declarou aqui como privado
vida, dano e pontos. E a gente cria aqui um método construtor personagem para atribuir valores iniciais a essas variáveis. Pontos começa com 0, que o jogador vai acumulando ao longo do jogo. Vida começa com 5, vai diminuindo de acordo ao dano, que é 1. Cada alimento ruim é um dano. Agora nosso método ACT, que primeiro tem as condições para a movimentação do personagem na tela, que no caso a gente usou os botões de direita e esquerda, ali sign, foot, ponto e esquerdal, ou seja, se a tecla selecionada for esquerda, ele vai modificar o boneco e vai setar a localização dele sempre -3 à esquerda. Aí por que a gente usou o GetX em vez de usar o GetY? O GetX no plano cartesiano é que seta essa localização de um lado para o outro. Se fosse subindo ou descendo, seria o GetY. Aí indo para a direita, ele vai, em vez de diminuir, ele vai aumentar o X com +3 e vai modificar a imagem do boneco. Aí você pode perceber que no nossa condição a gente adicionou um I, que no caso, se a posição, além de a tecla selecionada, além de ser para a esquerda, ele tem que ficar maior ou igual a 32 no eixo X, porque isso delimita que o boneco não ultrapasse os limites da tela. A mesma coisa ocorre se ele for para o outro lado, no caso a direita. Se for menor ou igual que 450, o boneco trava ali, não pode passar dali. Logo abaixo tem o método de checar vida, que vê quanto é que está a vida do boneco para quando chegar em 0 ele morrer. E sempre testando o detectar colisão, que está mais abaixo desse código. Bom, meu nome é Alan Novaes e vou explicar um pouco sobre a classe personagem. Temos o getVida, ele introduz a vida do personagem, anteriormente indicada. E no return vida, ele passa esse valor de volta, o mesmo acontece com pontos. Já no setVida, ele altera a vida do personagem de acordo com o que acontece no jogo. E no método abaixo, nós temos o perdvida, que a partir do dano causado, ele diminui isso da vida do personagem. E no checar a vida, quando ele perceber que a vida for igual a 0, ele vai remover o objeto da tela, ou seja, ele vai deixar de existir na tela do jogo. E como vamos ver futuramente, o jogo também vai ser pausado. Por último, na classe personagem, nós criamos um método detectar colisão, para sabermos se o objeto comida chegou no objeto personagem. Mas precisamos saber qual tipo de comida está colidindo com o personagem, porque se for um fast food, nós tomamos uma atitude. Se for frutas, vai ser outra atitude. Então, se a comida for do tipo fast food e a posição desse fast food for +1, for igual à posição do personagem, então o objeto comida vai ser removido, o personagem vai perder a vida e o som de comida ruim vai tocar. Dentro deste mesmo if, temos outra condicional, para saber se a vida é igual a 0, porque se for igual a 0, vai aparecer a tela de game over, o boneco vai ser removido da tela. Com as frutas é a mesma coisa, só muda mesmo que em vez de instance off fast food, instance off frutas, e não vai ter o teste da vida. E em vez de ter dano, vai somar 10 aos pontos. Então, a gente agora está na classe comida e logo no início a gente declarou a variável velocidade de queda, um atributo privado do tipo int.
Embaixo a gente tem o método construtor da classe e nele a gente colocou a velocidade de queda igual a 2. Depois a gente tem o act e nele a gente está chamando as funções cair e detectar colisão. O método do cair é o seguinte: ele pega a localização getX, gety mais velocidade de queda. Ele pega o y e soma com o valor que distribui para a queda, que é 2. Ou seja, cada act que a gente der na tela, lá no Griffoot, ele vai descendo 2 em 2 em 2 em 2 até chegar no final da tela. Quando chegar no fim da tela, ele vai usar o detectar colisão para saber se o y for maior ou igual ao tamanho da altura da tela menos 1, o objeto vai ser removido. O objeto comida, no caso, né? Vai ser removido. A gente usou menos 1 porque o objeto estava sumindo, aí tava feio, tava dando a impressão que ele sumia antes de chegar no final. A gente usou menos 1 para ele chegar todo o finalzinho da tela, quando chegar lá embaixo ele sumir mesmo. Aqui a gente tem a subclasse fruta, que era de comida, e é uma classe simples que só tem o sorteio mesmo de qual objeto vai cair, de qual tipo vai cair. Se vai ser uma maçã verde, que a gente colocou 2 tipos de maçã, banana e tal. Só vai sortear mesmo qual imagem vai aparecer na tela. E aqui a classe fast food, que é a mesma coisa de fruta, só muda mesmo as imagens que vão aparecer. Para sortear, a gente usou o artifício que o Griffoot dá pra gente, né, que é o random. Você vai fazer um sorteio de um número qualquer. Bom, meu nome é Alan e aqui nós temos a classe menu. Bom, aqui nós temos o construtor super, que ele declara o tamanho que vai ficar a dimensão da tela. E no Prepare ele inicializa a localização dos botões iniciar, botão de regras e o botão de desenvolvedor, localizando também, adicionando esse objeto na localização x e y já pré-definidas, no caso do iniciar 242 por 350 e por aí em diante. Bom, sou Alan e aqui nós temos a tela de regras. A criação da tela de regras, nós temos outro construtor super com as dimensões da tela equivalentes, e no Prepare nós temos o botão voltar, que já está localizado adicionado na localização 230 por 577. Agora a tela de desenvolvedores. As telas são basicamente as mesmas, porque a gente tem o tamanho da tela no construtor e no Prepara a gente tem qual botão que tem nessa tela. Então são vários códigos replicados. Só muda mesmo a opção que está colocando lá no Prepara. No caso da tela dos desenvolvedores, a gente colocou uma opção para o usuário votar, que ele clica em desenvolvedores lá no menu principal, mas ele pode retornar para o menu principal para poder entrar em outra parte do programa. Essa é a tela do Game Over, uma classe que a gente criou para exibir no final do jogo quando o usuário perder. Temos o método construtor, Public Game Over, setando o tamanho da tela, 480 por 600, e chamando o método Prepara. Dentro do método Prepara temos o Jogar Novamente, que é um botão que a gente cria na tela, porque o usuário pode ter a opção de jogar novamente, ou outro botão também que a gente tem Sair. E embaixo da criação de cada um, a gente tem a localização que ele fica na tela. Essa é a classe do botão das regras, que quando o usuário clicar neste botão, que é uma imagem setada, ele vai abrir uma nova tela de regras. Botão desenvolvedores. Nessa classe, a gente direciona o usuário após ele clicar com o mouse no botão desenvolvedores, e esse botão se localiza no palco do menu. Aí ele cria uma nova tela com as informações sobre eu e Alan, que a gente criou esse jogo.
Bom, meu nome é Alan e vou falar sobre o botão iniciar. O botão iniciar utiliza o mesmo artifício dos outros botões. Ele captura o clique do mouse na tela e já inicia o jogo com um novo palco. Ou seja, a partir do momento que ele clicar em iniciar, já vai mudar o palco e inicializar o jogo. Botão jogar novamente. Esse botão aparece no final do jogo, na tela Game Over, quando o usuário perde, ele resolve jogar novamente ou sair. Nesse caso aqui ele joga novamente e ele é setado, o usuário é setado para uma nova tela, um novo palco no caso, podendo jogar mais uma vez. Aqui a gente tem a classe do botão que volta para o menu e nele é quando o usuário, por exemplo, abre a tela de regras ou a tela de desenvolvedores. Aí quando ele quer retornar para o menu principal, a gente botou um botãozinho, citando uma imagem, que quando ele clica, cria-se um novo menu. Aqui um set, Word, New, Menu. Bom, eu sou Alan e vou explicar um pouco sobre o botão sair, a funcionalidade dele. Ele fica no Act, ele tem o recurso do click, mouse click. Ele identifica o clique no mouse para poder em uma região e depois ele usa o stop. Esse stop ele é um recurso do Greenfoot que é utilizado para poder sair do Greenfoot. Chegamos ao fim desta apresentação e gostaríamos de agradecer ao professor Marcos Pacheco por sempre nos desafiar com este tipo de projeto, provando o quanto somos capazes. Agradecer também a dos colegas Bonifácio Júnior, que sempre nos deu suporte e sempre nos ajudou quando nós tínhamos dúvidas, e Silvânia Muniz, que apesar de ser de outra equipe, a gente sempre interagia uns com os outros e nos ajudávamos.